Na aula de hoje, nós abordaremos um importante tema da teoria econômica tradicional, qual seja a ideia, a hipótese de dependência da trajetória. Então vejam, nós podemos começar analisando o institucionalismo histórico, o qual ele vai apresentar o argumento de que as escolhas realizadas no momento passado, no momento de formação das instituições e das políticas, elas exercem um efeito de constrangimento sobre o seu desenvolvimento futuro. Ou seja, as instituições políticas e sociais formadas no passado, elas são importantes e vão determinar a trajetória futura trilhada por este país, por essa região. Assim, o que nós observamos? As instituições, elas bloqueiam, elas determinam, elas influenciam na trajetória futura seguida por essa região. De tal forma que existe uma tendência inercial criada pelas instituições. Vou até pontuar aqui, vou até destacar. Então veja, o que nós temos? No momento de formação deste país, ele observa o surgimento de determinadas instituições sociais e políticas, sendo que essas instituições sociais e políticas levam ao surgimento de um determinado conjunto de regras. Sendo que já essas regras, elas vão determinar o futuro dessa região. Elas exercem um efeito de constrangimento sobre a trajetória futura. Em outras palavras, o que nós estamos argumentando aqui? Que as instituições sociais e políticas formadas na gênese deste país, elas influenciam em toda a sua trajetória futura. Nós temos aqui as nossas instituições sociais e políticas, sendo que elas vão gerar uma tendência inercial. Em outras palavras, como que nós podemos expressar este argumento? Vejam, nós temos aqui, neste gráfico, nós temos o tempo no eixo X, e a evolução de uma variável qualquer, de uma variável que pode ser tanto econômica, quanto política, quanto social. Vamos colocar aqui, por exemplo, renda. Ou seja, vamos trabalhar com uma variável econômica. Apesar deste argumento ele não se restringir e ele ser um argumento mais relacionado a fatores políticos, a instituições políticas. Então vejam, o que essa teoria irá argumentar? Ela irá argumentar que as instituições elas vão limitar a capacidade de desenvolvimento do país. As instituições formadas aqui na gênese do país, deixa eu representar aqui, digamos aqui no ponto zero, existe a formação das instituições iniciais deste país. Sendo que essas instituições iniciais, elas vão exercer um efeito balizador. Então vejam, aqui no período zero, este país ele não apresenta nenhuma instituição, ele apresenta uma plena liberdade política e econômica e social. Porém, a partir do período 1,
essa situação se modifica. Se no período 0 existe plena liberdade, no período 1, este país ele passará a contar com algumas instituições, ele observará o surgimento de instituições, sendo que essas instituições elas vão exercer um efeito limitante, um efeito balizador. Em outras palavras, implicaria dizer que a capacidade de desenvolvimento deste país ele fica limitado pelas instituições existentes. Por exemplo, aqui. Então vejam, nós temos esses dois suportes, superior e inferior, que representariam as instituições deste país. Ou seja, as instituições elas limitam, elas condicionam e elas determinam. De tal forma, por exemplo, que este país ele não pode apresentar uma trajetória semelhante a essa. Por quê? Porque existem convenções sociais formadas aqui no período 0, no período 1, que seja aqui no período 1, que vão limitar o desenvolvimento deste país. Ou seja, o máximo que esse país pode fazer é isso. O máximo que ele pode fazer é convergir daqui para a fronteira, passando a orbitar em torno, próximo a essa fronteira e abaixo da restrição imposta pelas instituições. Este argumento, veja, é importante destacar aqui que o objetivo não é aprofundar essa linha de argumentação, é só apresentar de forma extremamente superficial o argumento apresentado pela literatura de institucionalismo histórico. Qual que é a implicação que nós temos aqui? Qual que é a implicação decorrente diretamente desse institucionalismo histórico? Muito simples, meus caros. As instituições, as convenções sociais e políticas do passado determinam o presente, de tal forma que não é possível se romper completamente com a herança passada. Aqui, por exemplo, o que nós observamos? No passado, existia a escravidão, sendo que a escravidão fez com que uma parte da sociedade ficasse destituída de direitos fundamentais, direitos essenciais do ser humano. Qual que é a implicação presente? Pergunto, tá, tudo bem. Nós tivemos a libertação dos escravos, a escravidão acabou. Pergunto para vocês, essas pessoas que no passado eram escravas, elas estão em mesmas condições que o restante da população atualmente? Não. Por quê? Porque apesar da escravidão ter terminado, essa parte da população ela saiu de uma condição inicial pior, o que restringe as possibilidades delas atualmente. Por exemplo, um filho de um escravo, ele vai sair de uma condição de menor renda, o que vai limitar o acesso à saúde, educação, alimentação saudável, moradia adequada, roupas adequadas, limitando, por exemplo, capacidade de aquisição de conhecimento deste trabalhador. Implicação, ele vai acabar tendo que ocupar os piores empregos da sociedade. O filho dele, talvez o filho dele consiga romper um pouco com isso. Então, vamos representar aqui um modelo de 3 gerações, talvez 4 gerações, não mais do que isso, é suficiente para representar o efeito das instituições sobre um escravo. Então vejam, primeiro existia as instituições, a escravidão ela limitava o acesso aos direitos mais básicos possíveis, imagináveis, como por exemplo o direito à liberdade, o direito à escolha, o direito à educação, à saúde,
a alimentos adequados, a vestimentas adequadas. Então vejam, aqui do período 0 para o período 1, nós temos a nossa primeira geração, segunda geração, terceira geração. Até a quarta geração. Então vejam, qual que é o problema que nós temos aqui? Vamos considerar a seguinte situação. A primeira geração ela é composta por um escravo que foi liberto, ou seja, que foi liberto ao final da sua vida. Qual que é o problema? Apesar dessas instituições históricas terem se modificado, o efeito delas permanece. Caso não sejam adotadas um conjunto de políticas que busquem sanar os efeitos deletérios provocados por essas instituições. Aqui, por exemplo, o fato de ser um filho de escravo já limita as possibilidades de ganho deste indivíduo. Por quê? Porque apesar da escravidão ter acabado, todo o conjunto de condicionantes e que implicam um menor acesso continua presente. Por exemplo, esse filho de escravo ele vai ter menor acesso a roupas adequadas, ele não vai conseguir ter acesso a uma educação adequada, ele vai ter que trabalhar desde a sua juventude, não podendo se dedicar às artes, a capacitação própria, a aquisição de poder pessoal. Com isso, nós temos uma restrição muito grande, ou seja, a herança passada restringe consideravelmente o comportamento desse agente. O filho de um filho de escravo, ele vai se encontrar numa situação quase análoga. Talvez ele consiga romper parcialmente essa situação, porém essa não é uma tendência muito forte, dada a trajetória definida anteriormente. Então, alguns filhos de escravos até vão conseguir, filhos de escravos, até vão conseguir galgar condições melhores, condições sociais mais adequadas. Porém, não vai ser um montante muito grande devido à trajetória histórica. E claro, alguns inclusive vão se encontrar em situação tão ruim, tão ruim quanto a geração dos seus pais. Então vejam, já o neto de um escravo, o bisneto de um escravo, ele vai estar em uma situação talvez um pouco melhor. Por quê? Porque esse filho de escravo que conseguiu avançar, quando ele tiver um filho, ele vai conseguir dar condições um pouco melhores para ele. De tal forma que ele talvez consiga se encontrar numa situação mais adequada socialmente, consiga apresentar um avanço em termos sociais. No entanto, o que é mais provável? É que as instituições passadas determinem o comportamento desse agente, de tal forma que o filho de um escravo, pelo fato do pai dele não ter tido acesso à saúde, educação e outros insumos, itens necessários, ele também vai apresentar baixo acesso, o que vai fazer com que o seu neto, com que o seu bisneto apresentem baixo acesso. Em outras palavras, o que nós estamos falando aqui? De dependência intergeracional devido às instituições, de exclusão de acesso, devido às instituições passadas e ao comportamento, ao modo como elas condicionam o futuro. Então vejam, mesmo após 4 gerações, aquele efeito inicial, ele permanece. Ele não é eliminado do sistema, muito pelo contrário.
ele vai fazer com que parte considerável dos agentes permaneça numa situação social pior. Então vejam, este é o efeito da trajetória. A trajetória passada, ela condicionou a situação presente desses agentes. Pergunto, existe meritocracia aqui? Nós podemos falar em meritocracia? O filho desse escravo, ele vai depender apenas do seu esforço próprio? Ah não, ele é pobre, esse agente ele tem um baixo nível de renda, mas é culpa dele. É ele que não se esforçou, ele que não correu atrás. Vejam, não existe um discurso mais torpe, mais irrealista, para não dizer de uma palavra que possa soar ofensiva, do que este. Por quê? Porque esse agente ele já está determinado, ele já está condicionado historicamente, ele já está excluído socialmente. De tal forma que, na ausência de políticas que busquem reverter essa situação, a tendência é que a situação desse agente, que esse agente permaneça nessa trajetória de exclusão social. Então vejam, de certa forma, as políticas sociais elas vão buscar justamente romper essa dependência da trajetória histórica. A literatura de dependência da trajetória, ela vai mostrar exatamente isso. O passado, ele importa. O passado, ele condiciona a situação presente e condiciona a situação futura. As instituições importam. O comportamento da economia, ele não é um comportamento aleatório e mais do que isso, o passado, o comportamento passado, as variáveis econômicas passadas determinam as variáveis econômicas atuais. Se nós pegarmos a literatura de desenvolvimento econômico, a literatura ortodoxa, qual que vai ser o argumento dela? Ela vai concordar com este argumento de que o passado importa, de que as instituições importam? Não. A literatura ortodoxa, vamos recapitular, ela vai trabalhar com 5 axiomas. Informações perfeitas, racionalidade, ausência de barreiras de entrada, maximização e equilíbrio. Este é o núcleo duro do pensamento ortodoxo. E o que ele mostra? Qual que é um dos axiomas trabalhados por essa literatura? É o axioma de equilíbrio. A noção de equilíbrio implica que um sistema ele sempre converge novamente para um ponto de equilíbrio. Então vejam, por exemplo, aqui nos nossos preços. Deixa eu representar aqui o nosso gráfico de oferta e de demanda. O que este gráfico mostra? Como sempre, no eixo X, quantidade. No eixo Y, preço. Demanda negativamente inclinada, curva de demanda com inclinação negativa, curva de oferta com inclinação positiva. Vejam, aqui neste modelo, onde que nós temos o preço e a quantidade de equilíbrio de mercado? Exatamente no ponto em que a curva de oferta e a curva de demanda se cruzam. É neste ponto que nós temos o nosso equilíbrio de mercado. Mais do que isso, conforme nós já vimos exaustivamente, a economia, os mecanismos de mercado, eles garantem que o nosso sistema ele sempre vai retornar para essa situação de equilíbrio.
Ou seja, o mercado ele sempre retorna para este ponto de equilíbrio. Este ponto de equilíbrio ele é único. Até vou escrever aqui para enfatizar. O fato deste ponto de equilíbrio ser único garante que o sistema ele sempre vai retornar para este mesmo ponto. Então vejam, o modelo de equilíbrio neoclássico ele é um modelo ahistórico por essência. Nós estamos falando de uma análise estática comparativa, no qual o passado não importa, no qual as instituições históricas não importam. A visão neoclássica ela vai trabalhar justamente com esse pressuposto de que o passado ele não importa, que existe um ponto de equilíbrio de tal forma que o sistema ele sempre regressa para este ponto de equilíbrio, independente dos fatores, dos eventos dos eventos políticos, sociais, históricos. O sistema ele sempre vai retornar para essa situação de equilíbrio, de tal forma que existe um ponto de sela, de tal forma que o quê? A economia ela pode ser representada por uma figura igual a esta. Ou seja, existe um ponto de sela aqui, um ponto de convergência, de tal forma que o sistema ele sempre vai convergir para este ponto. Então vejam, o que nós temos aqui? O sistema ele está convergindo para este ponto de sela. Ele sempre vai convergir para o mesmo ponto, independente do ponto no qual nós nos encontrarmos inicialmente. De tal forma que existe um único ponto de equilíbrio e a economia sempre vai retornar, as variáveis elas sempre vão retornar para este mesmo ponto de equilíbrio, independente do que ocorrer. O modelo de Solon, por exemplo, qual é o principal argumento do modelo de Solon? Se nós pegarmos o modelo de Solon, o que nós observamos? De acordo com este modelo, o nível de renda de um país ele depende apenas da acumulação de capital. Então, no eixo X nós temos o tempo, no eixo Y nós temos o PIB deste país, de tal forma que o país ele sempre regressa, todos os países vão convergir para o mesmo nível de renda. Então vejam, nós temos aqui o comportamento da renda ao longo do tempo, ou seja, a renda deste país ela vai depender apenas da acumulação de capital, de tal forma que todos os países vão trilhar essa trajetória. Eles vão começar com um baixo nível de renda, a sua renda vai se elevar de forma acelerada, e conforme o país acumula capital, a taxa de acumulação começa a se reduzir, de tal forma que o nível de renda a taxa de crescimento deste país começa a se reduzir. O objetivo aqui não é realizar uma análise exaustiva do modelo de Solon, é apenas apresentar o argumento principal. Assim, o que nós observamos? Ambos os países vão convergir para o mesmo. Por exemplo, se nós temos dois países com diferentes níveis de renda, o país A com baixo nível de renda e o país B com elevado nível de renda, de acordo com o modelo de Solon, esses dois países eles vão convergir para o mesmo nível de renda. Ou seja, o país A ele tem um menor nível de renda apenas porque ele ainda não acumulou capital.
Consequência, o país B, nos próximos anos, ele vai apresentar um baixo crescimento econômico, ao passo que o país A, ele vai apresentar elevadas taxas de crescimento econômico. E como consequência, no médio ou longo prazo, ambos os países eles vão convergir para o mesmo nível de renda. Em outras palavras, existe apenas um ponto de equilíbrio, de tal forma que todos os países vão convergir para o mesmo ponto de equilíbrio. Por exemplo, aqui neste caso, todos os países vão convergir para este mesmo nível de renda. Independente dos demais fatores, então todos os países convergem para este nível de renda. Alguns países eles vão convergir mais rápido, outros mais devagar, mas todos vão chegar lá. Sofisticações mais recentes deste modelo trabalham com a ideia de clubes de convergência, que diferentes países convergem para diferentes níveis de renda em clubes. Mas a ideia básica é essa. Existe um ponto de equilíbrio de tal forma que este ponto de equilíbrio ele é único e o país ele sempre vai convergir para este mesmo ponto de equilíbrio. O Brian Arthur ele vai questionar essas ideias, ele vai propor a ideia de convergência, de dependência da trajetória. Para isso, ele irá reconhecer que a maioria das atividades elas realmente apresentam um ponto de equilíbrio. Por quê? Por causa da presença de retornos decrescentes da escala. Na presença de retornos decrescentes da escala, surgem mecanismos de feedback, forças opositoras que fazem com que o sistema, uma vez que esse sistema tenha saído deste ponto de equilíbrio, ele vai retornar exatamente para o mesmo ponto de equilíbrio. Por exemplo, no caso de uma usina hidrelétrica, de diferentes plantas de energia, vamos considerar aqui dois exemplos. Uma planta hidroelétrica e uma planta de carvão. O que nós observamos? Inicialmente, em um país igual ao Brasil, que tem excesso de água, que tem uma oferta muito grande de rios, as plantas de energia hidroelétrica levam vantagem sobre as plantas que geram energia a partir de carvão. No entanto, conforme mais plantas hidroelétricas são construídas, as áreas para a construção dessas plantas elas passam a ser cada vez menos adequadas. Por exemplo, aqui nessa figura, o que nós observamos? Essa usina ela foi construída numa área plana, de tal forma que a área que precisou ser alagada é muito grande. Ou seja, apesar de inicialmente a planta de energia hidroelétrica levar vantagem, conforme mais plantas são construídas, o terreno começa a se tornar cada vez menos adequado. Consequência, as plantas hidroelétricas se tornam menos vantajosas do que as plantas à base de carvão. No entanto, conforme mais plantas que utilizam carvão passam a ser construídas, os terrenos para a extração de carvão se tornam também cada vez menos adequados, de tal forma que o custo de extração de carvão se eleva. Consequência, a construção de usinas hidroelétricas volta a ser vantajosa. Então vejam, neste caso o que nós observamos? Surge um equilíbrio entre a construção de usinas hidroelétricas e de usinas a partir de carvão. Por quê? Conforme mais plantas de uma categoria são construídas, os custos de construção se elevam.
surgem mecanismos de feedback, mecanismos que fazem com que esse sistema, essa escolha se torne menos atrativa, estimulando a outra alternativa. Ou seja, nós temos aqui esses mecanismos, eles fazem com que exista um equilíbrio entre essas duas alternativas. Porém, qual que é o problema? O problema é que nem sempre nós vamos observar mecanismos de feedback, mecanismos contrários que fazem com que o sistema convirja para um ponto de equilíbrio. Por quê? Porque em algumas situações nós vamos observar retornos crescentes da escala, de tal forma que uma escolha, após o sistema, após se escolher uma determinada planta, por exemplo, a tendência é que essa escolha ela se reforce ao longo do tempo. Por exemplo, em setores intensivos em conhecimento aqui, esses setores eles estão sujeitos à presença de retornos crescentes. Por quê? Porque surgem processos de feedback positivo e de auto-reforço, sendo que esses mecanismos eles reforçam a escolha inicial. Assim, o que nós observamos? Nesses sistemas intensivos em conhecimento, no início do processo, existem múltiplas alternativas, existem diferentes equilíbrios. Porém, não é possível se determinar a priori qual vai ser o equilíbrio final. Uma vez que essas diferentes alternativas elas estão sujeitas a mecanismos de auto-reforço que fazem com que uma única alternativa, uma alternativa que leve vantagem por algum evento aleatório no início do processo, ela acabe... Isso ativa os mecanismos de auto-reforço. Então vejam, o que nós temos aqui? Entre todas essas diferentes alternativas, uma alternativa específica, devido a um evento aleatório no início do processo, ela consegue se destacar das demais alternativas. Isso faz com que os mecanismos de feedback positivo sejam ativados, de tal forma que esses mecanismos eles acabam reforçando essa alternativa, fazendo com que o sistema, com que ela se torne cada vez mais predominante com relação às demais alternativas. Assim, se no início da trajetória existiam múltiplos equilíbrios possíveis, ao longo da trajetória, este equilíbrio específico ele é cada vez mais reforçado pela presença de mecanismos de auto-reforço. Ou seja, o sistema, conforme nós avançamos, esse sistema, a probabilidade dele migrar para um outro equilíbrio se reduz cada vez mais. Consequência, dependência do passado. Este processo dependente da trajetória, essa alternativa, ela se torna cada vez mais persistente, de tal forma que fatores aleatórios não conseguem fazer com que o sistema saia deste equilíbrio. Assim, mesmo fatores aleatórios no início do processo acabam determinando a trajetória trilhada, fazendo com que uma vez que essa trajetória, que uma trajetória leva vantagem sobre as demais, ela é reforçada de tal forma que o sistema ele não consegue mais sair dessa trajetória.
E vejam, enfatizo novamente, os custos de transição para uma outra alternativa se acumulam, de tal forma que se torna cada vez mais difícil o sistema sair dessa trajetória. Isto é, o que nós observamos? Lock-in, aprisionamento. O sistema ele fica preso em torno da trajetória específica determinada. Sendo que a cada nova sequência de eventos, este grau de aprisionamento ele se eleva ainda mais. De tal forma que o sistema ele fica preso nessa trajetória, essa trajetória ela é reforçada em detrimento das trajetórias, das outras trajetórias alternativas. Então vejam, isso implicaria em dizer que este país A, que conseguiu elevar a sua renda, ele consegue, os fatores que levaram ao aumento na renda deste país, eles se reforçam, fazendo com que este país ele permaneça com um nível de renda elevado. Já esse outro país, os fatores que fazem com que ele tenha um baixo nível de renda também se reforçam ao longo do tempo, de tal forma que este país ele não vai migrar para um nível de renda elevado conforme observado para o país B. Na verdade, este país ao longo do tempo ele irá permanecer com baixo nível de renda. Então vejam, talvez existam fatores que fazem com que este país ele continue preso a um baixo nível de renda, de tal forma que não existe uma tendência de convergência para um único nível de renda. Essa é uma implicação possível. Vejam, eu não estou afirmando que irá ocorrer. Eu estou apenas dizendo que existe essa possibilidade, que essa é que de acordo com a literatura de dependência da trajetória, esses países eles não vão necessariamente convergir para o mesmo nível de renda, porque devido às instituições sociais, econômicas e políticas. Essas instituições sociais, econômicas e políticas, elas podem fazer com que este país fique preso nessa sua trajetória determinada historicamente.